Mas se você começar a buscar as palavras certas na Bíblia, se você começar a buscar as frases certas, a orar de acordo com a palavra, orar a palavra, você vai expulsar da tua mente todo sentimento negativo. Você vai expulsar da tua mente todo sentimento de derrota. Você vai expulsar da tua mente todo sentimento de fracasso, de destruição. Porque você vai começar a crer e a viver naquilo que a palavra de Deus diz que você é. Você não vai viver mais pelos seus sentimentos negativos, mas você vai começar a viver pelo aquilo que a palavra de Deus, que é a verdade que liberta, ela diz sobre você. E a palavra de Deus diz muito sobre você. A palavra de Deus diz muito sobre a sua vitória, sobre o seu futuro. Para começar, Pedro escrevendo a sua carta, ele diz: olha, vocês não são qualquer coisa, vocês são um povo eleito, uma nação especial, ou vocês são sacerdócios reais, povo adquirido, povo zeloso, povo de boas obras, povo que recebeu do Senhor a oportunidade de ser tirado das trevas e ser trazido para a luz, para anunciar as boas novas daquele que o chamou. Então você não é qualquer coisa, você é povo eleito, geração de Deus. Vamos lá. Só que eu quero ler 8, 16 e o 17. Romanos capítulo 8, o verso 16 e o 17. Eu quero ser o instrumento de Deus para a sua vida. Está escrito: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Diga assim: eu sou filho. Se somos filhos, verso 17, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Amém? Se somos filhos, somos herdeiros. E se somos herdeiros de Deus, como filhos, somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Eu quero trazer uma palavra, uma reflexão para a sua vida, para a minha vida. Eu quero trazer com a seguinte frase inicial: vivendo para Deus em um mundo em que quer nos paralisar. Anote isto: vivendo para Deus em um mundo que quer nos paralisar. Por quê? Porque eu e você fomos feitos para a liberdade. Eu e você fomos feitos para a liberdade. E eu quero iniciar aqui contando uma história para vocês. E essa história vai fazer parte de todo o contexto desta palavra. Então eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque eu não sou um bom contador de histórias. Mas se você prestar atenção, você vai entender. E o Lucas ainda está me ajudando aqui com fundo musical para a história ficar melhor, né? Glória a Deus. Então a história diz o seguinte: é para que você possa ter uma imaginação. Imagine um leão que nasceu em um cativeiro. Desde pequeno, ele foi ensinado que era fraco, incapaz e dependente daqueles que cuidavam dele. Todos os dias,
ele recebia comida sem precisar caçar. E ao invés de correr livremente pela savana, vivia preso em uma jaula confortável. O tempo passou e um dia decidiram libertar o leão na floresta. Mas algo surpreendente aconteceu. Apesar de estar livre, ele agora não sabia como agir como um verdadeiro leão. Olhava para a floresta, mas sentia medo. Não corria, não rugia, não caçava. Ele ainda se via como um prisioneiro. Agora pense, quantas pessoas vivem exatamente assim? Quantas pessoas vivem exatamente assim? Deus já nos libertou e já nos chamou para uma vida plena, já nos deu a vitória, mas muitos ainda vivem como se estivessem presos, acreditando em mentiras, dominadas pelo medo e escravizadas pela distração deste mundo. E hoje, Deus quer te lembrar quem você realmente é. Você não foi criado para viver enjaulado pelo pecado, pela dúvida ou pelo medo. Você é filho, você é filha do Rei. Chamado ou chamados para reinar. E juntos hoje, nós vamos aprender como sair da jaula espiritual e viver a plenitude daquilo que Deus já preparou para cada um de nós. Eu vou caminhar com você aqui alguns passos, para que nós possamos, dentro da palavra de Deus, entendermos que nós fomos feitos para a liberdade. O texto que lemos diz que nós somos filhos. O Espírito, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos herdeiros de todas as suas promessas. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender para sermos verdadeiramente livres é romper com a mentira que tem nos tornado escravos. O texto de João, capítulo 8, verso 32, vai dizer: e conhecereis a verdade vos libertará. Por que que as pessoas sabem que existe a verdade e continuam tendo o sentimento que estão aprisionados? Porque as pessoas sabem que Jesus Cristo é a verdade e continuam com o sentimento de escravidão. Por que que as pessoas sabem que se a verdade liberta, porque eles não estão se sentindo livres? É porque o texto é muito claro. Não é só saber que existe a verdade, é preciso conhecer a verdade. É o conhecimento da verdade que traz o sentimento e a sensação e a verdadeira liberdade na vida das pessoas. Não adianta eu saber que Cristo é a verdade que liberta, se eu não ter o conhecimento de Cristo. Então, para que nós possamos sair da jaula, da prisão do pecado, das coisas que tentam nos aprisionar, nós precisamos ter o conhecimento da verdade, o conhecimento de Jesus Cristo. Como a história do leão, né? Na nossa história, ele não estava mais preso, mas ainda se sentia cativo. Assim como ele, muitos cristãos vivem aprisionados por mentiras. E que mentiras são essas? São mentiras que o próprio inimigo, ele cochicha nos teus ouvidos,
E ele fala ao teu sentimento, porque a mentira diz que você nunca será suficiente. O inimigo da sua alma e aquele que não quer a sua libertação sempre vai dizer para você que você não consegue, que você é escravo e que você vive melhor dependendo de todas as situações de escravidão. Mas hoje a palavra de Deus te diz que você é livre e que a liberdade que você conquistou foi em Cristo Jesus. E a verdade de Deus diz que você é filho amado e que você tem condições de ser herdeiro de todas as promessas que Deus tem para os seus filhos. Nós precisamos romper com as mentiras que têm nos escravizados. O diabo é especialista em prender as pessoas dentro de fortalezas mentais. Porque o diabo sabe que quando a pessoa descobrir a verdade, ele vai ser liberto. Se ele conhecer a Jesus, ele vai ser liberto. Então o diabo, ele é especialista em manter pessoas cativas em sentimentos mentais. E hoje, a palavra de Deus traz para você que você foi criado ou foi feito para ser livre. Livre. Você não é qualquer um. Você é filho ou filha amado ou amada de Deus, chamado para reinar com Cristo, chamados para viver uma vida de libertação em Cristo Jesus. Quando não podem tirar você da mão de Deus, porque a palavra de Deus diz em João 10, 28, vocês estão nas minhas mãos e ninguém pode arrebatá-los das minhas mãos. Então nas mãos do Senhor nós estamos e ninguém pode tirar-nos da mão do Senhor. Mas nós precisamos ter muito cuidado, porque mesmo quando o inimigo não pode tirar você da mão de Deus, mas ele pode tentar fazer você acreditar que você não é livre, que você é escravo, que você não tem liberdade, que você não pode servir a Deus, que você não pode caminhar em liberdade, em uma libertação em Cristo Jesus. Quando qualquer coisa chegar aos teus ouvidos, qualquer mensagem chegar aos teus ouvidos, se esta mensagem não estiver alinhada com a palavra de Deus, você precisa jogar essa palavra ou essa mensagem fora. Se alguma mensagem chegar nos teus ouvidos, se alguém disser para você que você não pode ser livre, que você não é vencedor, que você não tem a oportunidade de servir a Cristo e de conhecer a verdade, isso está fora do alinhamento da palavra de Deus. Então você pode descartar. Você vai dizer: olha, isso para mim não importa, porque o que importa para mim é o que diz a palavra. O que importa para mim é o que diz a palavra do Senhor. Eu vivo é pela palavra, e a palavra diz que eu sou livre, que eu posso, que eu fui liberto pelo poder da palavra, pelo poder do conhecimento de Jesus Cristo em minha vida. Mas é preciso rejeitar as palavras que as pessoas, quem sabe, usadas por sentimentos, ou mensagens que o próprio pensamento ele cria na sua mente, mensagens negativas. Você precisa começar a descartar essas mensagens negativas. Todas as mensagens que vêm na tua mente, você precisa dizer: olha, eu sou livre, eu não aceito esta mensagem. Olha, eu tenho o conhecimento da verdade. A verdade é Cristo, a verdade é a palavra, e a palavra diz que eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou. A verdade diz que eu sou filho de Deus, herdeiro das tuas bênçãos e das tuas promessas. Olha, a palavra diz que eu sou abençoado, e eu não aceito outra palavra que não seja da Bíblia, da palavra da verdade. Porque se nós começarmos a aceitar as mentiras, nós vamos viver como escravos. Eu não posso,
eu sou fraco, eu não sou suficiente. Quantas pessoas procuram a gente, pastores, e diz: olha, eu tenho vontade de ir lá na igreja, mas me disseram que lá as mulheres são assim, exibidas, vestem umas roupas muito chiques. É mentira do diabo. O diabo quer que as pessoas não entrem na igreja, porque aqui só tem mulheres que vestem para agradar a Deus, não é para agradar o mundo. Então essa mentira que o diabo coloca na mente das pessoas, para poder afugentá-las da casa de Deus, dizendo: o povo é assim, o povo é desse jeito, o povo lá não faz isso, não faz aquilo. Então o diabo tem tentado paralisar o crescimento da obra de Deus. Mas a partir de hoje nós estamos declarando em nome de Jesus: toda mensagem mentirosa do diabo vai cair por terra, e as pessoas vão ser libertas e vão conhecer a verdade poderosa que traz libertação para a vida das pessoas. Mas nós podemos ajudar. Nós podemos ajudar, não que Deus precise de ajuda, mas nós podemos ajudar a verdade a ser espalhada. Nós precisamos sair pelas ruas da cidade dizendo: olha, a igreja que eu congrego é o melhor lugar, onde os irmãos não são perfeitos, mas uns amam os outros. Lá eles nos acolhem, lá nós somos abençoados, lá tem palavra, lá tem escola bíblica, lá tem culto de doutrina, lá tem santa ceia, lá é um lugar de ser extremamente abençoado pela palavra de Deus. Então nós podemos jogar por terra as mentiras que o diabo fala. As mentiras que o diabo fala. Porque nós precisamos viver livres dessas mentiras que tornam as pessoas escravas. Outra coisa que nós precisamos é declarar em alta voz. Declarar em alta voz quem Deus diz que você é, porque as suas palavras têm poder para mudar a sua mentalidade e libertar a sua vida. Nós precisamos declarar isso em alta voz. Nós precisamos, todas as vezes que sentimos medo, ou que sentimos inseguros, ou que sentimos como que estivéssemos sendo atacados por mensagens malignas, pensamentos malignos, pensamentos de derrota, nós precisamos abrir a boca, erguer a voz e dizer: olha, a palavra diz que pode chegar 1000 de um lado, 10.000 do outro, e eu não vou ser atingido. A palavra diz que eu sou filho, a palavra diz que eu sou vencedor, a palavra diz que aqueles que confiam no Senhor andarão e não se cansarão, renovarão as suas forças. Então eu não sou fraco, eu sou forte, porque Deus está comigo. Comece a declarar, comece a verbalizar a mensagem que você precisa para poder trazer à sua mente o sentimento da verdade que você vive. Senão você fica guardando aí, você vai fazer como o leão, que foi livre, mas continuou achando que estava preso, porque não sabia viver. Mas Deus te chamou para a liberdade, e Ele te ajuda a caminhar como livre na presença dEle. Outro ponto que nós precisamos: abandone o que te distrai e te esfria. Primeiro, nós temos que romper com a mentira que nos torna escravos. Segundo, abandonar aquilo que nos distrai e aquilo que esfria a nossa fé. Olha o texto, Colossenses 3:1. Portanto, se fostes ressuscitado com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Portanto, se fostes ressuscitado com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. O mundo não precisa distrair sua fé ou destruir a sua fé para te afastar de Deus. Ele só precisa distrair você. O mundo não quer que você seja destruído, ele quer te distrair.
Ele quer te tirar da presença de Deus. E aí você precisa analisar o que está te distraindo, o que está te esfriando, o que tem roubado o seu tempo com Deus, o que tem desviado o seu coração do reino de Deus. A distração é uma armadilha muito perigosa. Muitos começam com pequenos descuidos, e quando percebem, estão frias espiritualmente, sem paixão e sem força por Deus. Abandone aquilo que te distrai, aquilo que te esfria. O que tem roubado o teu tempo com Deus? Tirado de você o tempo que você tinha com Deus, a paixão que você tinha, o coração para o reino de Deus. Porque as distrações são armadilhas perigosas, pequenas coisas, pequenos descuidos, e quando percebemos, nós estamos espiritualmente frios, afastados, sem a paixão, sem fome de Deus, sem fome pela palavra. Aí tudo começa a se tornar difícil, tudo parece que está além das minhas forças, além do que eu posso ir. Se algo está desviando o seu foco do reino, é hora de cortar isto. O que tem te distraído? O que tem tirado de você a paixão? Você precisa definir um tempo diário exclusivo para Deus. E quando nós definimos um tempo exclusivo para Deus, nós precisamos tirar as distrações. Sem celular, sem distração. Se você quer viver como um leão, precisa aprender a alimentar corretamente. O que distrai você da presença de Deus? O que tira a sua atenção de ter um tempo exclusivo para Deus e com Deus, que te encha o coração da alegria de poder desfrutar de comunhão perfeita com Deus? Você precisa analisar, porque tem algo distraindo você, e isso vai esfriar a tua fé, isso vai tirar de você a conexão que você tem com Deus, vai tirar de você a comunhão, e você vai perder a oportunidade de viver uma vida de libertação com Deus. Vamos para o terceiro ponto, para que possamos viver uma vida em liberdade. Fortaleça sua mente para não desistir. Fortaleça sua mente para não desistir. Olha o texto de 2 Coríntios capítulo 10, verso 4. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-los obediente a Cristo. O maior campo de batalha da vida das pessoas, da nossa vida, não está lá fora. O maior campo de batalha não está no exterior. O maior campo de batalha está dentro de nós. O diabo ataca primeiro a sua mente, a minha mente, porque ele sabe que se ele parar você por dentro, você nunca terá forças para avançar por fora. Se o diabo tentar paralisar você internamente, você não terá condições de caminhar fisicamente. Você precisa entender que você não pode deixar a sua mente ser dominada. Você precisa entender que a arma que Deus colocou na sua mão são armas poderosas para destruir fortalezas e argumentos que levam cativo todo o conhecimento. Não aceite tudo aquilo que você sente ou que você pensa. Alinhe a sua mente à palavra de Deus. Não é eu estou sentindo isso, eu senti isso, não. O que a palavra diz?
Eu estou sentindo medo, mas eu não posso viver no medo, porque sentir medo é para quem não tem confiança na palavra de Deus. Então eu não tenho medo mais, porque a palavra de Deus diz que a arma que Deus coloca nas minhas mãos é poderosa para destruir as fortalezas do inimigo e para me conceder a vitória que eu preciso para caminhar em liberdade. Se você tem batalhas travadas na mente, hoje Deus te dá uma arma poderosa, e você pode vencer todos os sentimentos que têm te atacado. Porque às vezes as pessoas chegam dizendo assim: olha, mas eu estou extremamente cansado. E o cansaço extremo não vem do corpo, ele vem da mente sobrecarregada. É a mente que está dizendo para você que você está extremamente cansado. É sua mente que precisa ser liberta. O desânimo, ele não vem por falta de força, ele vem por falta de visão correta. É porque você não está vendo na visão correta, por isso você está desanimado. Tem alguém que está desanimado com a construção da nossa catedral, porque nunca foi lá ver, não tem a visão, não sabe o que Deus quer fazer, não sabe o propósito de Deus, a visão está em outro sentido. Então estou desanimado, eu acho que não vai dar certo. Eu convido você a alinhar a tua visão com a vontade de Deus, porque você vai se animar em tudo aquilo que for propósito de Deus para a tua vida. Fracasso não vem de circunstâncias, mas vem das crenças erradas que você aceitou. Eu sou fracassado, eu não consigo, eu nasci para sofrer, parece que foi uma cena, para mim tudo dá errado. Não, são mensagens erradas, sentimentos errados. Fracassos não vem, você não foi criado para ser um fracasso, você foi criado para ser vencedor. Você foi chamado para ser vitorioso. Você foi chamado para viver uma vida como filho de Deus, cordeiros com Cristo Jesus. Então não aceite alguma circunstância que aconteceu trazer a mensagem que você é um fracassado. Isso está errado. Não aceite a palavra final de fracasso na tua vida, porque circunstâncias acontecem, mas aquele que é poderoso, ele é fiel para pegar aquele que parece que fracassou e dar uma nova oportunidade e reerguê-lo, aleluia, na presença dele e fazer dele mais do que vencedor. Não é circunstâncias que vai dizer e determinar quem você é. Nós temos tudo para crescer. Tudo para crescer. Para ser livre. Para correr, para conquistar, para reinar. Mas a mente nos impede. Deus já te deu tudo o que você precisa. Mas você e a sua mente estão travadas, cheias de medo, de dúvida. Se você não se libertar, não tomar posse da verdade da palavra de Deus, você nunca vai conseguir tomar posse das bênçãos extraordinárias que Deus tem para você. Quando o pensamento negativo vierem, troque esses pensamentos por promessas de Deus. Transforma a sua mente para transformar a tua vida. Transforma a tua mente para transformar a tua vida. Quando o pensamento vier, comece a verbalizar frases poderosas. Pastor, mas tem frases poderosas? Tem, tira da Bíblia. Tira da palavra de Deus. Lá na palavra, aqui na palavra, na Bíblia, tem frases poderosas que são promessas. E que nós podemos orar sim. Nós podemos orar a palavra de Deus. Nós podemos falar com Deus orando, dizendo: Senhor, a tua palavra diz. Ó Senhor, é a tua palavra que diz. Senhor, a tua palavra fala. Senhor, a tua palavra revela. Senhor, é a tua palavra que diz que eu sou. É a tua palavra que diz que o Senhor está comigo. É a tua palavra que diz que eu sou vencedor. É a tua palavra que diz que o inimigo não pode tocar na minha vida, porque eu sou teu filho. É a tua palavra. É a tua palavra, é a tua palavra, é a tua palavra, é a tua palavra,
fale e diga: é a palavra. Porque se você aceitar os pensamentos negativos, daqui a pouco você vai estar caminhando de cabeça baixa, passos pequenos, como alguém que está indo para o matadouro, como alguém que está indo para a destruição. Se você aceitar todas as mensagens negativas da tua mente, o inimigo vai colocar sobre você um peso tão grande que você não vai conseguir erguer nem a cabeça, que você vai ser e vai andar como um derrotado. Mas se você começar a buscar as palavras certas na Bíblia, se você começar a buscar as frases certas, a orar de acordo com a palavra, orar a palavra, você vai expulsar da tua mente todo sentimento negativo. Você vai expulsar da tua mente todo sentimento de derrota. Você vai expulsar da tua mente todo sentimento de fracasso, de destruição. Porque você vai começar a crer e a viver naquilo que a palavra de Deus diz que você é. Você não vai viver mais pelos seus sentimentos negativos, mas você vai começar a viver pelo aquilo que a palavra de Deus, que é a verdade que liberta, ela diz sobre você. E a palavra de Deus diz muito sobre você. A palavra de Deus diz muito sobre a sua vitória, sobre o seu futuro. Para começar, Pedro escrevendo a sua carta, ele diz: olha, vocês não são qualquer coisa, vocês são um povo eleito, uma nação especial, ou vocês são sacerdócios reais, povo adquirido, povo zeloso, povo de boas obras, povo que recebeu do Senhor a oportunidade de ser tirado das trevas e ser trazido para a luz, para anunciar as boas novas daquele que o chamou. Então você não é qualquer coisa, você é povo eleito, geração de Deus. Porque alguém diz que eu não sei pregar, então eu estou muito frustrado. Vou continuar pregando, porque a palavra diz que quem faz a obra não é a minha pregação, quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus que me usa. Aleluia. E a Bíblia diz também que mesmo que o inimigo fale que a minha palavra não tem poder, a Bíblia diz: e recebereis a virtude que vai descer sobre vós quando receber o Espírito Santo, e vocês terão poder para ser minhas testemunhas, e vocês vão pregar em Piracanjuba, em Caldas Novas, em Morrinhos, em Goiânia. Vocês serão testemunhas poderosas de um evangelho poderoso, porque vocês receberão a virtude do Espírito Santo. Então você precisa andar com a sua mente nas alturas. Buscai primeiro. Se você ressuscitou com Cristo, busque as coisas que são de cima. É de lá que vem a sua vitória. É de lá que vem a sua vitória. Se você transformar sua mente, você vai transformar sua vida. Quarto, tome posse do que Deus já liberou para você. Tome posse do que Deus já liberou para você. Olha para esse irmão que está perto de você aí e diz para ele assim: prepara que é agora. Deus tem algo para você. Olha o versículo 1 João 5:4. 1 João 5:4. Segura aí. Tudo que é nascido de Deus vence o mundo. É forte ou não é? Tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E o que é que nós lemos aqui? Em Romanos 8:16. Que você é filho. E quem testifica isso? O Espírito testifica no meu espírito que eu sou filho. Então não tem dúvida,
Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que diz que o Espírito de Deus testifica no meu espírito que eu sou filho. Então não há dúvida. Tá? E se você ainda tiver alguma dúvida, vá para o Evangelho de João capítulo 1, verso 11 e 12. Porque todos aqueles que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que creu no nome de Jesus tem direito agora de ser filho de Deus. Em Romanos, Paulo está dizendo que o Espírito de Deus certifica no meu espírito que eu sou filho. E se eu sou filho, eu sou herdeiro e co-herdeiro, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Então, tudo que é nascido de Deus vence o mundo. Você é nascido de Deus? Você é nascido de Deus? E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. A Bíblia diz que a nossa fé vence o mundo. Mas muitos vivem como se fossem derrotados. Tem alguma coisa errada aí. É a Bíblia que diz. Você acredita na Bíblia como palavra de Deus? Você acredita na Bíblia como a palavra de Deus? Amém. Porque então a Bíblia diz que a nossa fé vence o mundo, porque existem muitas pessoas que têm vivido a vida como se fossem derrotados. Você precisa acreditar na palavra, mas precisa viver a palavra daquilo que ela diz. Você não está lutando para vencer, você luta a partir da vitória que já é sua em Cristo. É as únicas pessoas que vão para a batalha sabendo que já são vencedores. Nós só vamos para conferir. Já é WO. Deus já venceu por nós. Só que não dá WO porque o inimigo não recua, né? Ele vai para ser derrotado. Ele sabe que vai ser derrotado, mas ele vai. Mas você não luta para vencer. Você luta a partir da vitória que você já tem em Cristo Jesus. O inimigo só tem poder sobre quem esquece de quem é. O inimigo só prevalece quando você esquece quem você é. Porque quando você se lembrar que é filho, ninguém te vence. Mas quando você esquece quem você é, o inimigo tem poder sobre a sua vida. Se Deus já declarou vitória sobre você, se Deus já declarou vitória sobre você, pare de viver como um prisioneiro. Pare de viver como se fosse alguém que está nas mãos de alguém. Deus em Cristo Jesus já declarou a tua vitória. A nossa história diz: o leão na jaula tinha tudo para ser forte, mas vivia como fraco. Muitos cristãos vivem assim, esperando algo do céu que Deus já liberou. Que Deus já liberou. Eu não sei se você já parou para prestar atenção. Hoje não existe mais, mas a gente ia em alguns lugares, principalmente em circo, tinha lá uns animais ferozes, né? Um homem entra na jaula para dominar um leão. Por que ele domina o leão? Porque ele pegou o leão desde pequeno e falou para o leão que o leão era fraco, que ele não podia vencê-lo. Aí eles barram uma correntinha no pé de um elefante de 3 toneladas, 2 toneladas, sei lá, e fica puxando um elefante de 3 toneladas como se fosse um cachorrinho. Porque disseram para o elefante que ele era um cachorrinho que podia e que deveria ser puxado para lá e para cá. Alguém monta um cavalo e coloca espora e bate e coloca freio e domina e faz ele fazer o que quer, porque falaram para o cavalo que quem domina ele é o homem. Uma corrente segura um elefante? Um leão precisa ter medo de um homem? Se ele soubesse a sua força?
Para começar, se o homem entrar na jaula com o leão e ele der um rosnado de leão de verdade, já tem que tirar o homem de lá desmaiado. Porque o rosnar de um leão treme e abala qualquer coração que bate. Mas disseram que era fraco, disseram que não podia. E aí nós vemos para a nossa vida, para o nosso meio, e nós temos vivenciado muitos cristãos vivendo assim. Mas eu estou esperando algo do céu, eu estou esperando algo de Deus para a minha vida, eu estou esperando algo acontecer, e Deus está dizendo para você nesta noite: eu já te dei a liberdade, eu já decretei sobre a tua vida a tua bênção, eu já disse para você que você é filho e herdeiro, é meu filho, herda comigo todas as coisas. Você não precisa esperar mais nada. Comece a viver a partir de hoje como um filho de Deus, liberto, cheio da graça, com a força do Espírito, para ser mais do que vencedor através de Cristo Jesus. Chegou a hora de se levantar e viver e avançar sem medo. Deus te deu essa liberdade. Se eu perguntasse para você hoje, para você identificar na sua vida algo que Deus já te deu, mas que você ainda não tomou posse, você conseguiria fazer isso? Identificar algo que Deus já te deu, mas que você ainda não tomou posse. E se você consegue fazer isso, eu quero te convidar a começar a agir como alguém que já venceu. Como alguém que já venceu. Você não precisa esperar Deus te dar a vitória já é sua. Você precisa viver como alguém que já venceu, porque Cristo já te deu a vitória. Cristo já te deu a vitória. Nós precisamos todos os dias olhar para a nossa vida e olhar para a oportunidade do dia como o tempo de Deus para a nossa vida. E o tempo começa todos os dias, toda hora Deus está nos dando uma oportunidade. Deus está te chamando para sair da jaula e viver como um verdadeiro filho de rei. Deus está te chamando para a liberdade em que Cristo te libertou. E você precisa romper para você viver como um verdadeiro filho de Deus, como um verdadeiro filho de um rei. Você precisa romper com as mentiras que já te paralisam há muito tempo. Você precisa cortar as distrações que têm enfraquecido a sua fé. Você precisa fortalecer a sua mente para vencer as suas batalhas interiores. E você precisa tomar posse do que Deus já liberou sobre a sua vida e começar a viver como alguém que é vitorioso pelo poder da verdade, do poder da palavra que foi liberada sobre a tua vida. Só que a decisão é sua. O mundo quer sempre te arrastar para essa paralisia, mas Deus está te chamando para viver intensamente um propósito que Ele tem para a sua vida. E eu quero convidar você para estar de pé nesta hora. Deus tem um propósito extraordinário para a sua vida. Deus te chamou para algo grandioso. Deus não ia chamar pessoas para dizer: olha, vocês agora são meus filhos, e abandonar esses filhos aqui na terra. Não. Ele disse: olha, vocês são meus filhos, e vocês precisam aprender a viver como filhos. Como filhos. Deus tem para você algo maior do que você tem vivido. Deus tem para você algo melhor do que você tem experimentado nele.
Mas o conhecimento da verdade é necessário para que você possa viver tudo aquilo que Deus já conquistou e já te entregou como filho para viver nessa terra. Alguém preocupado? Sempre Pedro, né? Diz: Senhor, o que vai acontecer com a gente? Nós deixamos tudo para te seguir. Colocamos o Senhor como prioridade na nossa vida. O que é que nós vamos receber? Qual foi a resposta de Jesus? Pedro, não preocupa não. 100 vezes mais aqui na terra. E ainda vou levar você para viver comigo a vida eterna. Compensa ou não compensa viver com Ele? Abrir mão de tudo para estar com Ele. Então as promessas de Deus são essas. Aí você pode olhar e dizer: mas parece que isso não é real. Se não fosse real, não estava na palavra. É a palavra de Deus que diz que Ele tem para mim e para você bênçãos muito maiores do que nós já conquistamos. É porque nós não sabemos, se não estamos sabendo aproveitar aquilo que Deus já nos deu. Nós não estamos tomando posse daquilo que Deus já nos entregou. E eu recapitulo aqui para você. Deus disse para o povo quando tirou do Egito: olha, eu vou tirar vocês daqui do Egito e vou levar vocês e vou introduzir vocês em uma terra muito boa. E essa terra que eu vou levar vocês é uma terra que dela emana, dela flui leite e mel. As plantações, tudo que se planta lá é extraordinário, é além daquilo que vocês já conheceram. Deus estava dizendo: eu vou levar vocês e vou introduzir vocês e dar de presente para vocês. Olha, para falar a verdade, já é de vocês. Eu já entreguei na mão de vocês. Agora vocês saiam do Egito, passe pelo deserto, entre na terra e tome posse dela. Saia do Egito, passe pelo deserto e toma posse da terra prometida. A única coisa que você pode, às vezes, assustar um pouquinho, é porque entre a promessa e a terra prometida tem uns 3 meses de deserto. Mas no deserto Deus disse: eu vou estar com vocês. O deserto é necessário para que vocês possam tirar do coração a escravidão que vocês tinham no deserto, lá no Egito. Então o deserto é para limpar, o deserto é para purificar, o deserto é para trazer sobre a vida de vocês sentimento de nação vitoriosa. A escravidão ficou para trás. Aí Deus diz: eu já expulsei todos da terra. Eles estão lá esperando você chegar e dar ordem para eles ir embora, porque a terra é de vocês. E para provar isso, quando chegaram lá em Jericó, que Raabe hospedou os espias da casa dela, ela diz: olha, nós já sabemos que essa terra é de vocês. O coração do povo já está todos amolecidos, já perderam a batalha antes de vocês chegarem. Só que tem um negócio: eu quero ser salva. Então a notícia já ia na frente. Todo mundo sabia que aonde chegava o povo de Deus já tinha vitória. Mas o que não pode faltar, pastor Nelson, é você chegar como o enviado de Deus, como o herdeiro da promessa de Deus, como aquele que Deus disse é teu, e você ficar rodeando, olhando: não sei, é dúvida, será que é para mim mesmo? Será que é demais para a minha vida? Deus está dizendo: eu te entreguei.
A terra é de vocês. Toma posse. Manda esses moradores aí que eu já expulsei saírem daquilo que eu já entreguei nas tuas mãos. Então o que Deus quer dizer para você nesta noite é que tudo o que você precisa Ele já providenciou sobre a tua vida. Mas hoje Ele está dizendo uma palavra para você. Ei, abra os teus olhos, olha o que Deus já fez na tua vida. E hoje tome posse daquilo que já é teu por direito e por promessa, porque Deus já entregou. Na acabar, cheque de falha. Tome posse hoje. Tome posse hoje. Tome posse hoje. E comece a viver daquilo que Deus tem para a tua vida. Tome posse hoje daquelas promessas que Deus diz que você, aleluia, iria viver. A partir de hoje Deus quer mudar a tua história. A partir de hoje a verdade da palavra quer te libertar, para você saber a força que você tem através da palavra e através do Deus da palavra.